A mais uma aula de física do Felipe dos Santos. Vou aqui abrir meus slides para a gente poder dar início. Mas antes de dar início, fazer um breve resumo, né? A gente iniciou estudando as leis de Newton, já estudamos as três leis, né? Lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e, por último, agora, ação e reação. Nessa próxima aula, nós vamos ver um conceito que muitos de vocês falam que é ruim, né? Trabalho. Conceito de trabalho, a gente vai ver na aplicação como é que se dá esse conceito e vamos ver algumas máquinas que são aplicadas esse conceito de trabalho. Vou passar aqui para o slide, o nosso slide, para começar essa apresentação. Vamos nessa. Trabalho de uma força. Aí aqui eu botei duas figuras muito representativas da conceituação de trabalho, que seria quando eu executo um trabalho, eu tenho que aplicar uma determinada força por uma determinada distância, que é exatamente o que a definição nos diz, ó. Que é que significa trabalho? Ou definição de trabalho significa usar uma força para mover um objeto por uma certa distância, certo? Representado pela letra W do inglês work, que dá, aí por isso que a gente não usa o T, a gente vai usar o W. Aí, certo, como é que eu defino o conceito de trabalho aqui? Ó? Como já foi dito ali, o trabalho vai ser igual a W, que é igual a uma força aplicada por uma variação de espaço, que esse deltazinho aqui, esse triângulo, na física é utilizado para determinar a variação de espaço, certo? Então, o que é o trabalho? Se eu tenho uma caixa que eu quero transferir ela de um ponto para outro, quando eu aplico uma força nessa caixa, ela vai começar a se mover. Então, ela vai percorrer, aqui é o ponto zero, ela vai percorrer 5 metros, que é o que está sendo determinado aqui na situação, né? 5 metros. Aí eu aplico uma força, ela percorre 5 metros. O que seria o trabalho que eu tive com essa caixa? Seria a força, que aqui não vem sendo determinada, vezes a distância. E que o trabalho ele é dado numa unidade na física chamada de Joule, certo? Passando para frente. Máquina simples. Aí eu aconselho assim, professor, mas o senhor está falando de trabalho, já vai passar para a máquina? Aconselho vocês, porque o livro de ciência de vocês e de física, ele é um livro introdutório da física. Vocês vão aprender mais profundamente a física quando vocês chegarem no ensino médio. Aqui a gente é introdutório. Acabei de conceituar para vocês o que é trabalho. Agora vou passar para um conceito de máquina simples. Os conceitos de máquina simples. Eu tenho uma das máquinas mais importantes na humanidade. Uma delas, né, mais importante, é a alavanca. A alavanca ela é utilizada em muitos equipamentos. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Mas como é que funciona a alavanca? Se eu tenho um determinado objeto pesado, né, extremamente pesado, e eu quero erguer esse objeto, a alavanca ela funciona como? Eu vou ter que ter um objeto de apoio. Além do objeto de apoio, eu tenho que ter uma alavanca, que seria meu material, pode ser uma madeira, pode ser um ferro longo, né? E além desse ferro aqui, ou essa madeira, eu preciso ter uma força potente e uma força que vai gerar-me uma força resultante, que essa força resultante é diretamente dependente da força potente, certo?
Aí aqui eu tinha definido já, ó, FP, que é o que está aqui, é força potente, A seria o A de apoio e o FR é força resultante da alavanca. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui de alavancas para vocês. Eu tenho tipos de alavanca interfixas, que essas interfixas aqui são o exemplo é o que? É a tesoura, é uma alavanca interfixa. O martelo é outra alavanca interfixa. E o guindaste. Por que eles são interfixos? Porque eles necessitam de um ponto fixo para funcionar. No caso, o meu ponto fixo do martelo seria o cabo, da tesoura seria a parte abaixo, a parte de baixo da tesoura, e do guindaste seria a cabine do guindaste. Aí, interresistentes, isso daqui é um alicate, não sei se dá dando para ver para vocês, é um alicate de aqueles tipo quebra-nozes, né? É um alicate quebra-nozes. Aí, além dessa alavanca aqui do alicate quebra-nozes, eu tenho o carrinho de mão e outro seria o calcanhar, que também funciona como uma alavanca, ou calcanhar de um ser humano. Deixa eu tirar isso daqui para vocês verem melhor. Calcanhar, que é na verdade é a parte frontal do pé, que ele serve como uma alavanca. Opa, deixa eu voltar aqui, que sem querer passei o slide. E temos, por último, as interpotentes, que são, isso daqui é uma pinça, que é uma alavanca interpotente. Além da pinça, eu tenho a vara de pescar, que ela tem uma ponta interpotente, que é a ponta onde você segura, né? E, por último, o braço, que seria o antebraço, né? O cotovelo, que ele é um apoio interpotente. Beleza. Por último, a última máquina aqui que eu vou mostrar para vocês seriam as polias. As polias são mecanismos usados para deslocar objetos pesados. São formados por uma ou mais cordas e por um suporte com um rolamento. Aí aqui eu botei um desenho só para vocês entenderem como é que funciona a polia. Se vocês já foram ou tem cacimba em casa, né? Se vocês já viram uma cacimba utiliza muito isso daqui, polia, né? Para pegar a água da cacimba. Porque isso nos facilita o manuseio do balde, né? Que vai entrar dentro da cacimba e você puxar o balde. Nessa questão aqui, ela facilita. Mas as polias, elas são muito utilizadas em construção civil. Porque à medida que você coloca mais polias dentro de um sistema, menor vai ser o peso a qual você vai ter que levantar. Vou mostrar qual que é essa relação para vocês. A resistência vai ser menor. Bem, nós temos dois tipos de polias. Temos a polia fixa, cujo ela é presa a um objeto qualquer, pode ser um teto de uma casa, aí ela é extremamente fixa. A única coisa que se movimenta aqui nessa polia é exatamente a roldana, que eu não expliquei para vocês isso daqui, né? Na polia a gente vai ter uma roldana, temos o ponto fixo dela e temos a corda que escoa pela roldana. Vamos lá. Aí aqui a roldana fixa, ou a polia fixa, e temos a polia móvel, que à medida que você movimenta ou puxa a corda aqui, essa roldana vai subindo ou vai descendo, certo? Aí por isso que ela é uma polia móvel. Certo, pessoal? Para que a gente está estudando isso daqui? Para exatamente essa aplicação, a divisão de forças da polia. À medida que era aquilo que eu estava falando para vocês, à medida que eu
adiciono polias dentro de um sistema, o peso ao qual eu estou querendo movimentar, ele vai sendo distribuído entre essas polias. Então, a tensão a qual eu vou ter que exercer aqui na ponta da corda vai ficar menor. Aí a gente tem uma formulazinha na física que é esse daqui, ó. A tensão ou a força vai ser igual ao peso dividido por 2. Ok? Isso quer dizer que se eu tenho duas polias, à medida que eu tenho um peso aqui e coloco nessa minha formulazinha, a força vai ser dividida pela metade. Aí eu tenho aqui um exemplozinho que eu coloquei, ó. Não foi esse. Vou para o exemplo que eu coloquei aqui sobre polia. Depois a gente volta para o do trabalho, certo? Aquele dali é do trabalho, esse daqui é um exemplo de polia. Ó, deseja-se levantar um peso de 1000 newtons utilizando duas roldanas. Newtons, lembrando que é a unidade de força, então isso daqui é um peso. E força também existe a força peso. Aí eu tenho duas roldanas e vou levantar um peso de 1000 newtons. Qual será a força necessária para realizar tal feito? Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar a formulazinha que diz que a força necessária ela vai ser igual ao peso dividido por 2, que estava lá na minha formulazinha. Isso daqui vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a 1000 newtons, que é o peso, dividido por 2. 1000 dividido por 2 dá igual a 500 newtons. Ok? Basicamente é a aplicação de fórmula. Agora, voltando para o conceito de trabalho, que é essa primeira questão aqui. Conceito de trabalho. Se vocês se lembrarem agora, o trabalho vai ser o quê? Vai ser força vezes distância percorrida. Certo? Então, ele diz, ó, um bloco de massa igual a 70 kg é levantado à altura de 10 metros. Ele está levantando um bloco. Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Solução. Se o objeto está sendo levantado, o trabalho realizado sobre ele é negativo. Por que é negativo? Porque ele está indo contra a gravidade. A gravidade está descendo e ele está indo contra ela, ele está subindo. Então, o trabalho aqui vai ser negativo. Então, você vai colocar o sinalzinho de menos. Isso por caso de subir. Se fosse descendo, o trabalho era positivo. Então, eu tenho que trabalho que eu coloquei como T, mas na verdade a gente bota como W, viu, pessoal? Como eu expliquei lá. Não sei por que eu botei T aqui, mas é W mesmo. W vai ser igual a menos mg, que quem que é m vezes g? M vezes g vai ser o peso, a força-peso. Por quê? Porque eu estou tratando de um objeto que está subindo, né? Então, ele é 7 vezes g, que é a aceleração da gravidade. Aí, então, ó, vai ser menos 7 é a massa, vezes a aceleração da gravidade, que é g, que está aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o h, que é a altura que ele subiu. Ó. H é a altura que ele subiu. Aí, então, que no h aqui é a distância que ele está percorrendo, que foi a variação do espaço que eu mostrei para vocês. Aí, então, eu vou ter menos 7 vezes 10 vai dar, ó, menos 7 vezes 10 dá 70. 70 vezes 10 dá 700. E o sinal permanece. Menos 700 joules. Certo? Então, o trabalho exercido aqui é de menos 700 joules. Ok? Passando à frente. As referências de vocês é o livro de ciência. As páginas estão sendo passadas para vocês e qualquer coisa eu vou estar à disposição
no dia da aula online, ok, pessoal? E espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, meu conselho, retorne o vídeo, assista quantas vezes forem possíveis, porque vocês vão entender. E se caso não entender, na aula presencial eu vou estar para tirar a dúvida de vocês. Agradeço aí por estar assistindo e até a próxima aula.